Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje vamos falar sobre reações de substituição aromática. Na aula passada falamos sobre reações de substituição em alcanos. Nessa aula vamos falar de reações de substituição em compostos aromáticos. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Bora aprender? As reações de substituição no benzeno significam que parte do substrato é substituído por parte do reagente. Então, aqui, olha, a gente tem a halogenação do benzeno. Então, a gente tem um halogênio, que é o cloro, em presença de catalisador, que é muito importante. E esse cloro substitui o hidrogênio do benzeno. A reatividade dos halogênios apresentados em ordem decrescente então o flúor ele é mais reativo do que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo. Então o flúor é mais reativo. Se tiver que comparar, qual seria formado em maior quantidade, né? Porque se é reativo, ele vai formar mais rapidamente. Então, o flúor formaria mais do que os de cloro, do que bromo e do que iodo, tá? Nesse nosso exemplo, a gente tem a halogenação do benzeno com o gás cloro. Não podemos esquecer que deve ser na presença de um catalisador. Qual que é o mecanismo dessa halogenação do benzeno? Então, a gente vai ver o mecanismo da bromação do benzeno, que é essa substituição eletrofílica. Então, a primeira etapa, na fase inicial, ocorre a cisão heterolítica da molécula de bromo, formando o reagente eletrófilo, que é o Br+, que é um eletrófilo forte, pela ação do catalisador, por isso que essa reação ela acontece só em presença do catalisador, que promove a heterólise, que é um ácido de Lewis, isto é, ele é um receptor de par de elétrons. O cátion, que é um reagente eletrófilo, reage com o benzeno e forma um carbocátion intermediário. E aqui a gente tem a estrutura de ressonância desses carbocátions intermediários. Os sinais positivos no anel representam carbonos deficientes em elétrons, ou seja, carbonos que estão estabelecendo apenas 3 ligações. A etapa 3 é uma etapa rápida, em que o carbocátion intermediário reage com o ânion para regenerar o catalisador e formar o bromo-benzeno. Esse catalisador, então, ele é regenerado na etapa 4, em que o ácido formado é um ácido instável e aí ele se decompõe em HBr e no catalisador regenerado. Nitração do benzeno. Um ou mais hidrogênios do anel benzênico são substituídos por um ou mais grupo nitro, por meio de uma mistura quente do ácido nítrico, que é o HNO3, e do ácido sulfúrico concentrado, uma mistura quente. Então, esse deltazinho aqui indica a presença de calor, aquecimento. O ácido nítrico atua como agente nitrante e o ácido sulfúrico como desidratante. A partir dessa reação, são formados nitrocompostos benzênicos.
Então, o grupo nitro entra no lugar do hidrogênio, por isso uma substituição em aromáticos. Sulfonação do benzeno. Um ou mais hidrogênios do anel benzênico são substituídos por um ou mais grupo sulfo, por meio de uma mistura quente de ácido sulfúrico, né, em presença do trióxido de enxofre e calor. Há então a formação do ácido sulfônico. Acilação de Friedel-Crafts, onde um ou mais hidrogênios do anel benzênico são substituídos por um ou mais grupo acila, que é esse C-OR. Portanto, a acilação de Friedel-Crafts origina cetonas aromáticas. Essa acilação acontece apenas em presença de catalisador. Aqui a gente tem a alquilação de Friedel-Crafts, que cai bastante no vestibular, onde um ou mais hidrogênios do anel aromático são substituídos por um ou mais grupo alquila, que é esse aleto orgânico, né? Esse CH3 aqui é o alquila. Essa reação ocorre a seco, na presença de catalisadores e do aleto de alquila, né? Como eu já falei. A partir dela são formados hidrocarbonetos aromáticos ou hidrocarbonetos benzênicos. Espero que vocês tenham gostado. Falamos nessa aula sobre substituição em aromáticos. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau.